Olá, olá, personas! Muito bem-vindos ao canal da Série Estou. Eu sou o Oscar e no vídeo de hoje nós debateremos sobre a segunda temporada de Lupin, da Netflix. Ça va trop loin cette histoire. Pellegrini kidnappé mon fils. Sim, senhoras e senhores, no mesmo ano tivemos duas temporadas de Lupin, a primeira parte que estreou ali no começo do ano, meados de janeiro, e recentemente tivemos a estreia da segunda parte. Então nós comentaremos neste vídeo uma sessão sem spoilers, que é agora, e mais ao final uma parte com spoilers para nós comentarmos da trama em si. Vous le connaissez? Bah évidemment. Hassan Diop. Comentando de forma geral então sobre a temporada, Lupin voltou não com tantas surpresas. Mesmo assim, tivemos momentos criativos, momentos novos, mas já foi estabelecido muito que a série, ela já meio que já nos apresentou qual é o estilo dela, o modelo dela. Nós temos o Omar Sy, que é o nosso personagem principal, o ator que interpreta o Arsène Diop, e no caso o Lupin gira muito em torno dele. Então, já foi estabelecido que esperar um grande destaque de outras partes do elenco, como o filho ou a esposa, ou talvez algum dos antagonistas, não é necessariamente algo que nós veremos em cena. Mesmo assim, nós tivemos uma oposição maior do Sr. Pellegrini como antagonista, então algumas cenas divertidas, como a cena da banheira, não vou dar muitos spoilers nessa parte do vídeo, como já comentei anteriormente, mas, de forma geral, a série ela gira muito em torno dessa mística do Arsène Lupin, que se mistura com a vida do Arsène Diop e todo o carisma do ator, que é o Omar Sy. Então, mesmo sendo uma série divertida, se nós pudéssemos dar uma nota então de 1 a 5 TVzinhas, ou 5 estrelas, eu teria que dar uma nota para Lupin de 2 ou 2,5. Isso quer dizer que eu não gostei da série? Não, eu gostei da série, é uma série divertida. Mas se nós analisarmos a questão do roteiro, também a composição da série, não é algo que se destaca muito. O roteiro nós sabemos que ele é uma coisa um pouco mais simplificada. E também, quanto ao cenário e etc., é bem ambientado assim em Paris, com algumas exceções dos flashbacks, que nós vemos que ali não há tanta preocupação com questão histórica. Mas, como foi dito anteriormente, esse não é o foco da série. Então, você consegue sim assistir Lupin, se divertir com os atuais 10 episódios da série, mesmo ela não sendo uma série que possui um super roteiro ou que pode ser elogiada muito em questões técnicas, Não é uma produção de se esperar ver uma premiação, de forma alguma. Outro ponto que podemos comentar sem spoilers é a trilha sonora. Quem acompanha já a série Estou há um tempo sabe que eu gosto sempre de comentar esse ponto. A trilha sonora de Lupin, parte é original, parte não é. A parte original, que lembra aquela coisa meio França provençal e tudo mais, que é o tema principal da série, ela é uma trilha interessante, então mais um ponto positivo para Lupin. Et je suis pas coupable. La fondation a été volée, mais nous refusons d'être intimidés. Vous pensez que Diop pourrait venir? Diop a le sens du spectacle. Agora que nós já comentamos um pouco sobre a série sem spoilers, podemos passar por uma parte do vídeo com spoilers, então se você por acaso se interessa em assistir Lupin, são só 10 episódios, como eu já disse, de 40 a 50 minutos, e um ponto positivo é que a série ela tem um ritmo que faz você continuar a assistir, faz você querer continuar a assistir. Eu falo por experiência própria. Eu pretendia deixar 2 episódios, assistir 3 episódios um dia, 2 em outro dia. Mas o ritmo da série estava tão cativante, você querendo saber qual seria a conclusão daquela temporada, que me fez continuar assistindo. Então, é outro ponto positivo e com certeza, se o estilo da série, essa coisa um pouco de investigação, essa trama policial, ao mesmo tempo que tem a envolver com crime, mas nada muito pesado, assim. Se tudo isso te chama a atenção, então você vai maratonar Lupin rapidinho. Mas agora passando para os spoilers de forma definitiva, nessa temporada nós vimos então o Lupin correndo atrás da sua vingança. Continuando a vingança iniciada na primeira temporada, na primeira parte da série. Porém, começamos com a resolução do sequestro do Raul, que havia sido sequestrado por aquele matador de aluguel, mercenário, bem
do incompetente que o Sr. Pelegrin havia arrumado, que é aquele sujeito que perseguiu o Arsène Diop e a família no trem. Ele sequestra o Raul, leva para uma casa abandonada. Ali temos algumas cenas de luta e aquele pequeno mistério. Ah, será que o Raul morreu? Mas não, eles não iam matar o Raul dessa maneira. Eu acredito que a série ela não iria dar uma guinada pro drama assim de uma forma tão forte, pelo menos não com a morte do Raul, né? Sendo que Lupin, nas suas 2 temporadas, só tivemos a morte da nossa querida jornalista. Então não acho que seja uma pretensão matar personagens, muito menos no primeiro ou segundo episódio. Após essa resolução, né, da captura do Raul, que envolve encontros e desencontros, a mãe dele, a Claire, vai negociar com o Pelegrin, que ela acaba descobrindo que ele está com o Raul. O próprio Arsène Diop vai também dando o seu jeito para atrás do filho. No fim, nós vemos um grande esquema dele, que inclusive vou pontuar aqui os principais planos, né? Que eu acho que é a parte mais divertida da série, é você pensar qual vai ser o próximo plano. E, em questão disso, eu vi muita gente comentando que Lupin ficou muito o mesmo. Eu, particularmente, acho que não. Nós vemos, por exemplo, planos maiores, né, mais criativos, mais engenhosos. Como esse é um dos pontos principais da série, na verdade, é como a série se vende para o público, caprichar nessa parte é um ponto que eu acredito que eles fizeram, sim. Como que o Diop consegue, o Arsène Diop consegue recuperar do Raul? Ele faz um emulador de voz com a voz do Sr. Pelegrin, para que a voz dele se tornasse a voz do Pelegrin, e com isso ele manipula ali o chefe da polícia parisiense e consegue salvar o filho dele. Então foi um plano realmente muito criativo, né? E é interessante que nessa temporada é essa brincadeira de gato e rato que vai se alternando. Então o Sr. Pelegrin ele também tem seus esquemas, usa aquele matador de aluguel para simular que o Arsène teria matado ele, né? Porque nós sabemos que é uma mentira. Isto não passa de uma patuscada, de um devaneio, um sonho de uma noite de verão. Ele queria se livrar de 2 coelhos em uma cajadada só, acabou dando errado porque descobriu de todo o engodo. Mas a temporada, então, ela vai, né, avançando nesses episódios do meio termo, nessa luta, nessa briga de gato e rato, quando nós chegamos no final, que é o concerto que a Beatriz dá, né, que é justamente da fundação que ela gerencia com o dinheiro do pai. E havia todo esse esquema que o Sr. Pelegrin buscava desviar 85% das doações por uma conta nas Ilhas Caimã. Então, com essa conspiração, inclusive, é a grande conspiração da temporada, talvez seja a maior da série, foi muito criativa. Porque o conselheiro econômico do Sr. Pelegrin, ele era um engodo. Eles usavam ali dos códigos presentes nos livros, né, do Lupin, do personagem em si, do Arsène Lupin, para então conseguir uma ajuda, né, um auxiliar, e pelo preço das últimas joias do colar, que foi roubado na última temporada, conseguiram dar um show, enganaram, também usaram de outros elementos, os túneis parisienses, que teve toda aquela perseguição, as dicas também agora, né, com o Arsène colaborando ali com aquele oficial da polícia que também era fã do Lupin e que entende a situação dele. Então, justamente, foi um plano muito engenhoso de usar ali aquele terceiro para manipular o Sr. Pelegrin, e o plano deu certo, né? O Arsène, ele tanto conseguiu dizer, né, que o Sr. Pelegrin era uma figura culpada perante todos, também frustrou o plano dele de roubar o dinheiro, e assim descobriu toda a verdade, que justamente o pai dele, Babacar, era inocente, o Pelegrin usou ele para conseguir o seguro, e depois disso ainda mandou aquele mesmo matador de aluguel para dentro da prisão para matá-lo. Então foi um plano bem do ardiloso. O Sr. Pelegrin é um carrasco, mesmo a cena da banheira tendo sido sensacional. Mas nós terminamos a temporada então com o Arsène fugindo de lancha. Não, assim, ele foge de lancha e depois foge a pé, aquela cena dele com a capa esvoaçando, bem bacana. Se despede da família, mas promete voltar. E temos aí o Pelegrin sendo preso, mas com um sorriso à la Mindinho, que nós sabemos que ele tem contatos, ele é amigo do ministro do interior da França, então é uma figura poderosa. E podemos partir agora para uma parte de teorias, né? Então, provavelmente o Pelegrin vai dar algum jeito de escapar na próxima temporada. Para mim isso já é
garantido, não acho que ele vai ficar preso por muito tempo, ou ele vai, né, melhor esquema de chefe do crime, mexer os pauzinhos de dentro da prisão mesmo, interferir na vida do Lupin do lado de fora, também é uma opção. E o próprio Arsène Diop, eu acredito que é uma coisa que seria interessante da série, né, mas aí também depende de uma questão de orçamento, que seria ele fugindo pelo mundo, o Arsène se tornando um criminoso, né, um fugitivo internacional. Imagina ele vagando pela Europa e até indo para os Estados Unidos, quem sabe o Brasil, acho que aí já pensar um pouco demais, né? Que até a pandemia passar vai demorar para, né, ter filmagem no Brasil, mas tudo bem. Mas imagine que interessante seria ele fugindo por diversos locais do mundo e também efetuando ali seus pequenos crimes e grandes crimes, ou seus grandes e pequenos engodos. Quem sabe furtando de pessoas importantes ou furtando objetos importantes. Eu acredito que seria interessante, combinaria com a série essa pegada de crime internacional e justamente é aguardar agora pela parte 3 de Lupin, que já foi confirmada, né? Bon, c'est quoi le plan maintenant? Então, de forma geral, este foi o nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Lupin, se você gostou ou não gostou dessa temporada e da série de forma geral. Além disso, nós temos aqui o nosso canal Review e Dicas sobre muitas séries e filmes. Temos podcasts, temos jogos, temos produções originais e especiais. Na descrição também está as nossas redes sociais, né? Temos Instagram, Facebook, Twitter. O Twitter a gente não usa muito mais, tudo bem. E, de forma geral, este foi o vídeo. Não esqueça de dar aquele curtida para nos ajudar. Se quiser favoritar também, obrigado, compartilhar. Estamos aí, né, para isso. E você deveria estar maratonando.